Mateus, no capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se entre vós, grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Nós temos procurado, nesse início de ano, ouvir a exortação da palavra de Deus que nos desafia, e nos exorta e nos manda viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Vivermos de maneira a testemunharmos da nossa fé, aí onde estivermos nos nossos dias, a cada dia deste novo ano, nós possamos realmente testemunhar do nome do Senhor Jesus, sendo usados por Ele para a sua honra e para a sua glória. O telefone tocando aí, né? Parou? Vou desligar, né? Mas o que nós queremos ser como igreja? Como nós queremos olhar para esse novo ano e ser uma igreja do Senhor Jesus? O texto aqui, nós vemos uma mãe muito zelosa, pedindo a Jesus que os seus 2 filhos pudessem ocupar um lugar de destaque no reino, porque como uma boa judia, que conhecia a palavra, certamente ela esperava que Jesus viesse instaurar o seu reino terreno e colocar o povo de Israel numa posição de destaque, livrando do jugo dos romanos, e pediu, e fez esse pedido. Nós entendemos o zelo dessa mãe. Mas Jesus, então, mostra para ela e para todos nós, e para a igreja, e para os outros discípulos, algo muito importante, muito interessante. Ele pergunta se os discípulos poderiam beber o cálice que ele iria beber. Eles disseram sim. E por isso também foram martirizados, Porque Jesus entregou a sua vida e eles também tiveram as suas vidas ceifadas. Mas ele então mostra qual é o padrão de importância dentro da igreja. E parece que isso foi perdido nestes dias que nós vivemos, onde cada vez mais nós vemos as pessoas querendo destaque, assumindo títulos e mais títulos de importância, porque querem ser destacados, querem ser olhados como pessoas diferentes, como pessoas mais importantes, como pessoas que merecem ser reverenciadas. Mas Jesus aqui coloca
as coisas de uma maneira muito diferente. E aqui está o padrão da igreja, se nós queremos ser igreja verdadeira. O padrão é sermos uma igreja de servos. Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Vejam a diferença desse padrão de Jesus. Jesus fala das autoridades, que tem pessoas à sua disposição, de pessoas que mandam, que são obedecidas, que têm autoridade. Tudo isso é importante dentro da nossa sociedade, dentro das diversas instituições que fazem a nossa sociedade. Mas na igreja é diferente, a igreja é uma sociedade diferente. Nós precisamos entender que a igreja não é uma invenção humana. A igreja é uma instituição divina. Hoje muitas pessoas querem viver um cristianismo desigrejado. Querem viver um cristianismo sem igreja. Eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu sigo a Deus, eu creio em Deus, mas não quero saber de igreja. Isso não existe. Porque uma das primeiras coisas que acontece com a pessoa quando ela se converte é o desejo de ser batizado. Porque o batismo coloca essa pessoa dentro do corpo de Cristo. E ninguém pode pertencer ao Senhor se não pertencer ao seu corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja não é uma invenção dos seres humanos, como muitas pessoas dizem. Jesus foi muito enfático na primeira vez que ele usou a palavra igreja, aqui no livro de Mateus. Ele disse que ele iria edificar a sua igreja. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja, sobre aquela declaração do apóstolo Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta declaração, sobre esta pedra, é que está edificada a igreja do Senhor Jesus. A igreja é, de fato, uma instituição diferente. Ela é humana, porque é composta de pessoas como nós, com os nossos defeitos, nossas limitações, mas ela é uma instituição onde o Espírito Santo habita. Isso a faz diferente de todas as outras instituições humanas que nós fazemos parte. Somente na igreja o Espírito Santo habita. Somente na igreja nós celebramos a ceia do Senhor. Somente aqui nós somos alimentados espiritualmente. Daí a importância da igreja. A importância de termos um compromisso com a igreja do Senhor. Porque Deus não vai ter compromisso com quem não tem compromisso com a sua igreja. Com o seu corpo. Com o corpo de Cristo. O corpo no qual ele habita. Ele veio fazer morada. Por isso é extremamente importante que nós tenhamos em mente a importância da igreja no plano divino, a importância da igreja para Deus, a importância da igreja para o mundo, porque nós estamos aqui no mundo, Deus não nos salva e nos tira imediatamente do mundo. Deus poderia ter tido esse plano, ele iria salvando as pessoas, iria levando para a eternidade, mas ele salva e deixa aqui. E diz que nós deveríamos ser batizados e assim fazer parte do seu corpo. Então, é extremamente importante que você pense nisso a longo prazo. Pense nisso nesse ano. Nós começamos a estudar na escola dominical hoje pela manhã sobre a doutrina da mordomia cristã. Que não é a mordomia que nós temos aí no mundo, né? Mas é o cuidado que nós somos chamados a ter com as coisas de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas, tudo pertence a Ele, e nós somos apenas mordomos, nós não somos donos de nada, mas o Senhor nos deu o privilégio de cuidar das suas coisas, e uma das coisas que Ele nos deu o privilégio de cuidar é a igreja que somos nós, habitados pelo Espírito Santo. Nós temos este privilégio, este chamado de Deus para cuidar da sua igreja, para sermos a sua igreja, sermos o povo santo, nesses dias de pecado, de imoralidade, de tanto desamor. Nós sermos o povo que ama a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas, um povo que ama o seu próximo como a si mesmo,
Sermos um povo que testemunha da graça de Deus, da verdade de Deus, da soberania de Deus. Somos tantos privilégios que nós temos e o Senhor nos concede esse altíssimo privilégio de cuidarmos da sua igreja, de cuidarmos desta instituição que Jesus disse, a minha igreja. Ela não nos pertence, ela não pertence a mim, não é uma igreja, pertence a uma denominação, mas é a igreja cujo único Senhor é Jesus Cristo. E a Ele é que nós devemos a honra, a glória e o louvor e a adoração. Por isso, precisamos ser uma igreja de servos. Uma igreja que não busca ser servida. Uma igreja onde cada membro se dispõe a servir. Onde cada membro se dispõe a ser bênção na vida do seu irmão, da sua irmã, e não apenas alguém que venha na igreja para buscar uma bênção, para ser abençoado, para ser servido. Nesses dias que nós vivemos de consumismo, onde nós somos consumidores, consumimos tudo, tudo é vendido na nossa sociedade, inclusive a fé. E muita gente frequenta a igreja como consumidor. Ele vai consumir um culto, ele vai consumir um louvor, ele vai consumir alguma coisa que pode lhe dar algum retorno, alguma coisa que vai trazer bênção na vida dele. Então tem muita gente na igreja indo porque vai ser abençoado, indo porque vai receber alguma coisa que vai beneficiar a sua própria vida. Mas não é assim a igreja do Senhor, é a igreja de servos. O culto que nós prestamos a Deus é chamado serviço. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite, nós estamos servindo a Deus. Você já pensou nisso? Às vezes a gente pensa que servir a Deus é apenas você fazer muitas coisas na igreja. É importante, mas o principal serviço que nós prestamos a Deus é o culto. É quando o povo de Deus se reúne em adoração sincera, que parte de um coração grato. E a gente vem aqui não para receber bênçãos, mas para servir ao nosso Senhor. E quando nós servimos ao nosso Senhor, nós estamos nos servindo uns aos outros. Somos servidos pelos músicos, somos servidos por aqueles que cantam, por aqueles que pregam, pelos diáconos que cuidam ali da igreja. Então, vemos aqui para servir uns aos outros, oramos uns pelos outros, apoiamos uns aos outros, nos amamos uns aos outros. E o Senhor nos chama então a sermos essa igreja de servos durante este ano. E cada vez que nós pensamos na igreja, pensemos não como um lugar para eu ser abençoado, mas um lugar onde eu posso ser bênção, um lugar onde eu posso exercer o meu ministério, onde a minha vida pode ser bênção na vida de alguém, onde eu posso alcançar alguém com a minha palavra, com a minha oração, com o meu serviço. Não é assim entre vós, disse o Senhor. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Você quer ser grande na igreja? Você quer ter destaque na igreja? Sirva ao Senhor, sirva ao seu próximo, seja um servo. O Senhor Jesus disse que a Bíblia diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, assumindo as formas de servo. Jesus assumiu a forma de servo, e nós queremos assumir a forma de sermos servidos, a forma de senhores. Por isso, precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Aquela mãe e talvez aqueles dois irmãos tivessem uma ideia totalmente errada do reino, pensando em grandeza, em posição, em ser um ministro lá no reino, como as pessoas estão brigando para ser ministros no governo, Mas o ministro é aquele que serve. Então, se nós queremos ser ministros, nós devemos servir ao Senhor, servir a igreja. Sejamos uma igreja de servos, irmãos. E, pelo exemplo de Jesus, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio servir, veio nos servir com a sua própria vida,
para que nós tivéssemos vida. O que nós podemos fazer? Que igreja nós podemos ser? Nestes dias de tanta confusão, nestes dias em que você encontra igreja e mais igreja em toda a esquina, cada dia uma igreja diferente. Nesses dias passaram um vídeo para mim, de uma igreja que abençoa o celular, né? Não sei se vocês viram isso. Né? Todo mundo chega, coloca o celular na mesa e o pastor começa a orar em cima do celular, para o celular só receber notícia boa. Para o celular só receber bênção. É para rir, irmão, mas é para chorar. Porque é um absurdo. A coisa chegou nesse ponto. Né? Gente brincando com a igreja, por quê? Porque se é servido. Ele acha que tudo tem que girar em torno dele. Ele só quer saber de bênção, mas não quer saber de servir, de dar a sua vida, de realmente colocar a sua vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, faz de mim um servo. Que nós tenhamos essa mentalidade na igreja. Nós não estamos aqui para ser servido. Esperar que alguém faça alguma coisa por mim. Esperar que alguém vá achar que eu sou mais importante do que os outros. Mas que nós todos sejamos humildes e possamos nos dispor a servir uns aos outros, para que assim o corpo de Cristo seja edificado. Assim a igreja do Senhor possa crescer, amadurecer, e nós sejamos uma igreja quando se reúne para adorar, reúne verdadeiramente para servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, diz a palavra do Senhor. Entrai nos seus atos com júbilo, com gratidão. Que o nosso culto seja assim, expressão dessa gratidão a Deus, desse serviço. Não estou aqui para receber bênção do Senhor, estou aqui para agradecer o quanto o Senhor Jesus já fez por mim. Tudo. Ele me deu a vida eterna, Ele me deu a sua própria vida. E essa é uma diferença fundamental do evangelho verdadeiro para o evangelho falso. O evangelho falso está sempre dizendo daquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Está sempre te colocando a sua felicidade, alguma coisa que você vai receber lá na frente. Então a pessoa vem para a igreja e diz: olha, Jesus vai te abençoar, faz isso que você vai receber aquilo. Jesus vai te fazer aquilo, vai te abençoar, e você está sempre procurando uma bênção que nunca chega. O evangelho verdadeiro diz que você precisa ser grato, que a fé é você receber aquilo que Jesus já fez por você. É você receber aquilo que já está feito. Jesus já fez. Nós precisamos olhar para isso, não aquilo que Jesus vai fazer, mas olhar para aquilo que Jesus já fez na Calvário. É olhar para essa mesa e ver aqui o grande amor de Deus por nós. O que é que nós precisamos mais para servir? Nós não somos o evangelho daquilo que Jesus já fez. Nós somos a igreja daquilo que Jesus vai fazer. Nós somos a igreja daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Nós somos a igreja da ressurreição. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Em Cristo Jesus nós somos ressurretos dentre os mortos. Em Cristo Jesus nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Quanta coisa maravilhosa nós temos, nós somos em Cristo Jesus. Oferecer para a gente bênçãos tão sem sentido, tão sem propósito, tão fraquinha, né? Quando o Senhor já nos deu a maior de todas as bênçãos, que foi o perdão dos nossos pecados, que foi nos tornar seus filhos, herdeiros do seu reino. Coisa maravilhosa, irmãos. Que nós sejamos essa igreja de servos, humildes, de pessoas sinceras, de pessoas que agradeçam ao Senhor a cada dia e que possam realmente glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e possamos aprender com essa palavra de Jesus a mãe de Tiago, de João, aos seus discípulos. Não é assim entre vós. Somos um povo diferente. Somos uma sociedade diferente, habitada pelo Espírito de Deus. Uma sociedade que serve ao Deus único. Um lugar onde o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Que assim seja a nossa vida. Que assim sejamos igreja neste ano, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e engrandecido. Que Deus nos abençoe. Amém.